Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Bom, vamos para mais uma aula do curso Criar, Criando Harmonia em seus relacionamentos. Nessa aula, vamos falar sobre o segundo pilar do relacionamento de casal, que é zelo pelo outro, tá? Zelo pelo outro é cuidar do outro, tá? Então talvez você possa se questionar ou mesmo dizer assim: ah, Diego, eu já sei disso. Eu cuido do meu parceiro, eu cuido da minha parceira, tá? E eu quero te dizer que é justamente porque você sabe disso que você está aqui nesse curso. Porque saber muitas vezes não é o suficiente. Durante um tempo da minha vida, eu sabia muita coisa. Até que um dia eu descobri que não era suficiente. Ué, Diego, mas estudar, saber não é o suficiente? Não é. Não, não, não. Com o tempo a gente vai descobrindo que não é bem por aí. Saber é apenas o primeiro passo. É importante que a gente vá além da sabedoria e a gente passa para o nível da compreensão. O que é compreensão? É você unir o que você sabe, né, às suas ações, né, e fazer diferente. Porque quando a gente sabe, mas continua reproduzindo, sempre a mesma coisa, porque meu pai falou, porque o padre falou, porque o professor... Gente, é importante você tomar consciência e compreender, olha, eles me ensinaram, agora eu vou aplicar isso. E aí, a partir do momento que eu aplico, eu começo a aprender e crescer com isso, tá? Então, é justamente porque você sabe que você vai aprender muito mais. Aliás, nós vamos aprender juntos, porque nós vamos entrar num nível de compreensão. Zelo pelo outro, aqui, tá? Eu costumo usar muito as constelações e o legado de Bert Hellinger para dizer que zelo pelo outro é você cuidar do outro com amor, não só no intelecto. Ah, eu vou fazer isso porque eu sei que é isso, é porque tem que ser feito. Calma, né? É também fazer na alma, coração, tá? Porque o zelo pelo outro é você ajudar o outro com amor. E o que é ajudar o outro com amor? É utilizar a sabedoria, o conhecimento, a compreensão e o amor que cura, tá? Porque existem basicamente dois amores, o amor que adoece e o amor que cura. O amor que adoece é quando a gente ajuda o outro, mas a gente faz isso usando nossas projeções. Ah, eu fiz porque ele precisa disso, ou as nossas expectativas, né? Enfim, é quando você quer mudar o outro, ou você quer ajudar o outro mudando ele, entende? Eu vou fazer isso porque ele precisa aprender, porque não sei o que, não sei o que, tá? Esse é o amor que adoece. O amor que cura, o zelo pelo outro, é quando eu ajudo o outro sem a intenção de mudá-lo. Tá? E para isso é importante mais do que saber. É importante a gente compreender na alma, para que a gente possa efetivamente agir, e mais do que agir, agir da forma certa, da maneira correta, né? Para o relacionamento. Então, zelo pelo outro é cuidar do outro, tá? Com amor, sem intenção de mudar. Quando você escuta alguém dizer assim: ah, mas eu ajudei o outro, ah, eu faço tudo por ele, ele não me reconhece, não me agradece, pode ter certeza, isso não é amor. Isso é apenas uma projeção, é apenas uma expectativa. Talvez a pessoa depositou, né, no parceiro ou na parceira seus vazios existenciais, coisas relacionadas às suas crenças, ou mesmo às suas questões. Então, isso é o amor que adoece. Então, agora vamos falar um pouco sobre o amor que cura, né? Sobre o zelo pelo outro. Eu vou citar aqui um exemplo. Vamos imaginar que existe um casal, né? Um homem e uma mulher. E esse homem, ele tem um sonho, né? Ele é bem-sucedido profissionalmente. No entanto, ele tem um desejo de ser muito mais bem-sucedido, de ganhar mais, de duplicar os seus ganhos,
de triplicar os seus resultados, tá? Esse é o sonho desse homem, tá? E aí, o que é que acontece? Como que essa mulher pode ter zelo por esse homem, né? O amor que cura. É quando essa parceira entende, primeira coisa, que é um sonho. E aí, a partir desse momento, ela acolhe o sonho do esposo. Diego, mas o que é acolher? É trazer para si. É você assumir que esse sonho também é o seu. Observe, não é ir lá e sonhar por ele, nem tentar fazer por ele. Mas é você perceber que você faz parte. Tá? E que por eu fazer parte, eu não interfiro no sonho do outro. Então isso é acolher. Então, em primeiro lugar, eu vou respeitar o lugar dele. A forma como ele pensa, né? Como ele quer realizar esse sonho. Entende? Você vai respeitar isso em primeiro lugar. Você vai respeitar isso. Tá? Isso é o zelo pelo outro. Segundo, você pode auxiliar esse cônjuge no que é difícil para ele. Então, se ele tem desafios na profissão, porque ele quer triplicar os ganhos e os resultados, você pode perceber de forma amorosa e cuidadosa no que você pode ser contribuição em relação a esse sonho para o seu marido, né? Como que eu posso ser contribuição? E aí você pode fazer pequenos ajustes. Por exemplo, vamos imaginar que para ele apresentar a proposta para a empresa, ele precisa ir bem vestido. Você pode passar a roupa dele, né, um dia antes e deixar pronta. Né? Querido esposo, deixei aqui porque é uma maneira de você dizer sim, eu apoio você no que é importante para você. E parar com essa ideia de ver o que é importante para mim. Entendeu a diferença entre o amor que cura e o amor que adoece? O amor que adoece eu faço pelo outro, né? É algo que eu acho que é importante para mim. No amor que cura, no zelo pelo outro, eu faço pelo outro o que é importante para ele. Porque muitas vezes nesse sonho existe algo assim divino, né? De Deus, porque ele pensa, se eu triplicar, minha família vai ser muito beneficiada com isso. Ela vai ganhar com isso. Nós vamos ter uma vida mais confortável, tirar férias mais longas, conhecer lugares novos. Percebe? Tem um sonho ali. E se nesse sonho, às vezes, está incluído também a esposa e os filhos, né? Por que não contribuir? Né? Então, assim, é importante esse zelo, esse cuidado. Talvez cuidar dos sapatos dele. Talvez você pode também preparar uma comida que ele gosta. Às vezes ele vai chegar um pouco cansado, né? Então você vai cuidar da cama, sempre com essa intenção de que, se eu ajudar ele a realizar o sonho dele, eu apoio ele no que é um desafio para ele, né? Quer dizer, eu faço parte ajudando com o mínimo, né? Então, cuidando da roupa, né? Talvez da comida dele, passando a roupa ou dando um presente para ele, uma roupa que talvez possa ajudar ele no dia a dia do trabalho, entende? Então, pequenas coisas. Isso é ajudar o outro, zelar pelo outro, zelar do outro, levando em consideração o que é importante para ele. Vamos imaginar outro contexto onde a mulher, tá, passa por desafios. Ela tem filhos e ela está ali, de repente ela se sente sobrecarregada. Vamos imaginar que seja isso. Ela se sente sobrecarregada. E aí é importante que esse esposo utilize também o amor que cura, o zelo pelo outro. Né? É muito fácil você dizer assim para sua esposa: esquece isso, você é neurótica, tem mania de limpeza, onde já se viu, desestressa, vai sair com as suas amigas, dá aqui o cartão de crédito. É muito simples, né? É muito fácil. Mas o que acontece? Muitas vezes essa pessoa, ela está assumindo e querendo fazer algo bom. Ela quer ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, só que por conta de algum contexto, às vezes ela está enfrentando dificuldade. Ela necessita de apoio, tá? E às vezes esse esposo pode usar o amor que cura, pode utilizar aquele amor que fortalece, zelar dela, né? No que é importante para ela. Para ela é importante ser mãe, dona de casa, esposa. Eu vou ajudar. Talvez você pode perguntar no que você pode ser útil. Talvez você pode ajudar a arrumar a cama para ela ficar um pouco mais livre,
ajudar na louça para ficar um pouco mais livre, talvez cuidar do jardim, ou até contratar alguma pessoa para ajudar no serviço da casa, entende? Ou sentar e conversar, dialogar, ser mais amigo da sua esposa, estar um pouco mais presente, entende, gente? Esse é o zelo pelo outro, ajudar o outro no que é importante para ele, porque muitas vezes essa mulher ela tem sonhos, assim como o esposo, e ela quer muito realizar os seus sonhos. Talvez ela depende de ajustar aquilo dentro da casa dela, com os filhos, para ela seguir a profissão dela também, né? Então é muito importante isso, você ajudar o outro no que é importante para o outro, tá bom? E o que acontece muitas vezes? Nós, por não ter consciência e compreensão, nós criamos um contexto onde nós queremos competir com o outro, né? Então, por exemplo, a pessoa reclama, ai, minha vida não tá boa, você, a minha também não tá, você quer competir. O esposo começa a ter ascensão profissional, eu também vou ganhar dinheiro, né? Quer competir. Gente, relacionamento não é corrida de Fórmula 1, onde você quer provar para o outro. É apoio, tá? E o apoio é possível quando, além da sabedoria e do conhecimento, eu tenho compreensão de ajudar o outro no que é difícil para ele. Eu sei que isso que eu estou passando é desafiador. E é por isso que a gente estuda e trabalha isso nos cursos. Por quê? Porque aí, né, a gente pode ter compreensão e fazer diferente nos relacionamentos, tá? Então, a princípio, é isso, tá? E aí, eu quero compartilhar com vocês sobre 3 aspectos, 3 dinâmicas que impedem o casal de zelar pelo outro, tá? Eu falei aqui do contexto que cura, que adoece, né? Um discurso muito bonito, né? Porém, na prática, o que muitas vezes impede o casal de estar disponível para ajudar a esposa, o esposo? Existem 3 dinâmicas. A primeira delas, o filhinho da mamãe e a filhinha do papai. Pessoas que carregam essa dinâmica geralmente são pessoas extremamente difíceis de se relacionar. Por quê? Quem que é o filhinho da mamãe? É aquele filhinho que não cresceu. Ele é homem por fora, mas ele é uma criancinha por dentro. Ele sempre foi o protegidinho da mamãe. Sempre o protegidinho da mamãe, né? A mamãe sempre defendeu, e aí ele errava e a mamãe encobria, né? Não, é o meu filhinho, vocês não mexam com ele. E esse menino não cresceu, não se tornou homem. A filhinha do papai, a mesma coisa. O papai protege, o papai não deixa chegar perto, o papai faz tudo. E ela fica uma menininha e não cresce como mulher. Tá? Geralmente quem tem essa dinâmica são pessoas que não se envolvem, né? Não se entregam, têm dificuldade de se entregar num relacionamento, numa relação, porque elas estão ainda ocupadas, né? Querendo a proteção do papai, a proteção da mamãe. Entende? Não me toque, não encoste, não rele, né? Eu sou frágil, eu não posso, eu vou cansar. E a pessoa geralmente tem dificuldade de se entregar e daí fazer o que precisa ser feito. Devemos levar em consideração que o relacionamento é um campo dos adultos, né? Ou seja, de responsabilidade, de ação, né? De erros e acertos, de ajustes, né? E principalmente de crescimento. Eu sempre digo em meus cursos e atendimentos: Diego, eu gostaria de aprender sobre a vida. Faça uma matrícula. Aonde? Numa faculdade? Numa pós-graduação? Não, num relacionamento. Faça a tua matrícula na escola do relacionamento. É a melhor escola para quebrar essas dinâmicas, tá? Por isso que muitas pessoas sofrem. Não é porque elas só por conta da dinâmica, é porque elas ficam lutando com isso, elas querem ser a mesma pessoa de sempre e, no entanto, o relacionamento pede outros comportamentos, outras ações, outras percepções, entende? Então, pessoas que sofrem relacionamento é porque elas insistem em ser a filhinha também, né? A filhinha do papai e o filhinho da mamãe, tá? Então, quem não passou por isso, que atire a primeira pedra. Eu mesmo tive muito desafio muitos desafios em relação a essa dinâmica. Até eu reconhecer que realmente eu tinha vivido isso por um contexto familiar, né, que aí é outra história. Então, se você observa num relacionamento a mulher querendo ser a filhinha do papai, isso me machucou, aí aquela pessoa não consegue perdoar, tem dificuldade de dialogar, toma a decisão sozinha.
tem dificuldade de pedir ajuda, né? Não consegue crescer. E o filho a mesma coisa, né? Ele se acha um machão, porque eu mando, porque eu sei, porque isso, porque aquilo. É o filhinho da mamãe, né? Geralmente o filhinho da mamãe, ele entra no alcoolismo ou drogas, porque ele é o filhinho da mamãe. E a filhinha do papai, ela não se relaciona, ela é a Barbie, né? Eu sou aquela que ninguém encosta, eu sou a poderosa. Então tome cuidado com esse contexto. Quando acontece brigas, é o momento onde o relacionamento está dizendo, pare com isso, que isso não vai funcionar. Seja homem e mulher, tá bom? Então, essas dinâmicas, elas têm um contexto por trás, bem complexo, que é importante você constelar, se você sente a necessidade. Eu não vou me estender aqui, porque deveria ficar uma aula inteira só falando sobre isso. E o objetivo aqui é falar do pilar do relacionamento, que é o zelo pelo outro. Eu só estou falando de forma sucinta e resumida essa dinâmica do filhinho da mamãe e do filhinho do papai. A filhinha do papai, perdão. Tá bom, gente? Então vamos lá. A segunda dinâmica que impede que você se relacione, que você tenha estado de presença, que você seja adulto, né? É carregar histórias dos pais. Pessoas que quando vão para o relacionamento, para o casamento, estão emaranhadas com a história do pai e com a história da mãe, com a história da família de origem. Não foi feito um acerto, não conseguiu se despedir da família de origem, né? Não se emancipou, né? Então aí as pessoas estão lá no relacionamento, né? Convivendo, e precisam sair dali e resolver problemas da família de origem, tá? Gente, esse é um assunto bem complexo e muito importante. Que nós tenhamos consciência sobre isso, né? Sobre o quanto nós estamos emaranhados com a família de origem. E a gente leva isso para o relacionamento. Diego, mas o que é estar emaranhado com a família de origem? Vamos imaginar que você teve um relacionamento difícil com seu pai, um relacionamento difícil com a sua mãe, com seus irmãos. Você vai para o relacionamento e começa a sentir os traumas lá da sua infância, lá da sua família de origem. E aí você começa a não sentir bem, não se sentir bem, começa a desenvolver doenças, depressão, transtornos, deixa eu ver o que mais. Por exemplo, pânico, tá? O que é isso? São sintomas que estão dizendo que você e a sua família de origem não estão equilibrados. Então é importante a gente fazer as pazes com os nossos pais. Se existe conflito, se você enfrentou seu pai, se você enfrentou sua mãe, se sua mãe não perdoou seu pai, porque o seu pai não sei o quê, se seu pai não perdoou sua mãe, porque a sua mãe fez não sei o quê, deixe essa história com eles, né? Se existe aí desavença entre os irmãos, deixe essa história com eles, tá? Parta para a vida sendo você mesmo, tá? E é por isso que existe terapia, né? Outra questão de herança. Ai, fulano recebeu, fulano não recebeu, ciclano ficou me devendo. Inclusive, né? Como é que eu posso dizer assim? Questões mal resolvidas. Relacionamentos anteriores, sociedades anteriores ao seu casamento, relacionamentos anteriores do seu você casou, mas você teve uma namorada ou um noivô, deixa para trás tudo que é o passado, né? Existem pessoas que estão no segundo casamento, vai precisar deixar o primeiro no passado, né? Antigas sociedades, deixa no passado. Amizades, muitas coisas mudam quando a gente se relaciona. Então é importante deixar no passado o que é do passado, tá? Problemas de herança com pai, com mãe, com irmãos, com sociedade e relacionamentos anteriores também é muito importante, porque muitas pessoas levam a dinâmica, algo que ficou não ajustado no relacionamento anterior, vem para esse. Aí começa a repetir a história, vira, como diz o outro, uma meleca, porque isso vem dos relacionamentos anteriores. Então aqui, ó, carregar a história dos pais é você querer ainda consertar os seus pais. Que seu pai errou lá, você quer fazer diferente aqui e muitas vezes você não tem o conhecimento para isso. Então cuide com as histórias que você conta e que você carrega em relação ao seu passado. Isso é carregar os pais, né? Porque aí você teve um relacionamento difícil com seu pai, aí você teve um relacionamento difícil com a sua primeira esposa, aí você chega na segunda esposa, começa a aparecer tudo à tona. Então, alinhe isso, faça terapia se for necessário e peça ajuda, né, para você alinhar a questão com os seus pais, né, sociedades, né, tudo que veio antes, né.
relacionamentos anteriores. Né? Muitas pessoas, muitas vezes, não dão importância para isso. Ah, ex bom é ex morto. Ah, isso aí já faz parte do passado. E ela continua carregando o mesmo padrão. Tá? Então observe isso. Tudo bem, gente? E a terceira dinâmica que impede um relacionamento de ir para frente, gente, é orfandade. O que é orfandade? Né? Impede você de zelar pelo outro. É quando você perdeu os pais cedo. Né? Com 10 anos eu perdi meu pai, com 8 anos eu perdi minha mãe. Né? As pessoas que passam por orfandade, elas têm uma dificuldade em lidar com as coisas da vida. Por quê? Primeiro os pais. Primeiro a gente precisa estar em paz com isso. E as condições de orfandade muitas vezes levam o cônjuge a atrair problemas que são muito difíceis de solucionar. Sem explicação. Contexto de orfandade. Porque um órfão é muito difícil você explicar isso para ele. Porque ele está lá no orfanato, ele não sabe quem é o pai e a mãe dele, ele tem uma dificuldade em acertar, porque ele não está certo com os pais dele. Então, se você passou orfandade, procure olhar com amor, se despedir dessa história. Por quê? Porque o órfão, ele vai se enfraquecendo e vai atraindo doença, que mais? Vício, depressão, ele não consegue transbordar amor. Ele se torna um exigente. Ele o tempo todo está exigindo. Ai, você não fez isso. Ai, você não fez aquilo. Ai, porque aquilo outro. Ai, nada tá bom. Ai, o governo não tá bom. Ai, para mim é bom só quando eu estou reclamando. São pessoas com orfandade. E aqui eu quero dizer 2 assuntos. Primeiro deles, a questão dos órfãos de pais falecidos, né? Então a pessoa perdeu o pai quando tinha 1 ano de idade. Você vai entender que ele não teve a presença desse homem. Ou perdeu a mãe no parto, ou quando era muito criança, você vai entender que ele não teve a presença da mãe. Então você vai conseguir, por exemplo, sugerir para ele olhar para isso. Um exemplo. Agora existem outras orfandades, como por exemplo, orfandade de pai vivo. Aqueles filhos e aqueles cônjuges que tiveram apenas o genitor e que não conseguiram acertar o relacionamento com seus pais. Por quê? Porque eles têm uma condição de orfandade. Tem pessoas que eu conheço que vêm em cursos e treinamentos que elas não tiveram nem o pai nem a mãe, eles tiveram só o genitor e a genitora. São pessoas que têm muita dificuldade na vida. Né? São as pessoas que menos têm liberdade de se relacionar. Ou também pessoas que tiveram os pais que ficaram órfãos muito cedo. Perderam os avós antes antes da adolescência, ou mesmo assim antes da vida adulta. Né? Ou também que perderam os pais já com 20, 30 anos e não conseguiram superar também. Essas orfandades muitas vezes atuam sobre os filhos. Por isso que é muito importante a gente ter consciência da nossa família de origem. Tá? Saber sobre esses aspectos. Porque o órfão, ele não se vira sozinho. Ele é uma pessoa extremamente dependente de tudo e de todos. Tá? E uma pessoa dessa não se relaciona. Né? Porque o relacionamento, volto a repetir, é um contexto para adultos. Então, observe os contextos de orfandade na sua família. Se você me pedir, Diego, como é que eu sei quando uma pessoa é órfã? Basta olhar para ela. Pessoas que não têm alegria. Pessoas que não compartilham seus sonhos. Pessoas que criticam o tempo, que são críticas. Elas precisam colocar defeito. Tem 9 coisas boas e uma aqui mais ou menos. Mas ela vai falar da mais ou menos. Ah, fulano lá é doente. Também. Mas primeiro ele é órfão. Existe uma técnica terapêutica chamada análise transacional, que foi desenvolvida por um psiquiatra chamado Eric Berne. E um dos scripts de vida que uma pessoa pode enfrentar é a orfandade. Né? E, inclusive, eu tenho um pequeno texto na internet, se você quiser acessar, na comunidade Criar, vai estar lá, sobre orfandade. Né? Eu sempre digo assim, Diego, mas o que é ser órfão? Né? Se você assistiu o seriado Chaves, você vai perceber que Chaves era um órfão.
pode perceber que ele sempre se intrometia na conversa dos outros, na briga dos outros, reclamava, sempre estava com fome. Ou seja, esse é um contexto de orfandade, só para você se situar. E muitas vezes a gente acaba sendo chaves em algumas coisas, né? Não entendendo, fazendo as coisas sem querer querendo, né? Não procurando saber das coisas, não crescendo, não tomando responsabilidade. E o Chaves, você pode perceber que ele não tem uma casa para morar, ele tem só um barril, ele não tem um lugar. E o órfão não consegue achar o seu lugar na relação e em lugar nenhum. Por isso que ele não se desenvolve. Então, tento no que eu estou te falando, tome cuidado com contextos de orfandade, tá bom? Então, gente, espero ter contribuído com essa aula. Falamos sobre o zelo pelo outro e sobre as 3 principais dinâmicas que impedem a pessoa de estar disponível no relacionamento e de ajudar o outro, né? Anthony Robbins diz nos seus livros que relacionamento é lugar para doar, não para tomar. É para primeiro doar. Então, orfandade impede você de ser um doador. Carregar a história dos pais impede você de ser um doador, tá? E filhinho da mamãe e filhinho do papai impede você de ser responsável e ser também um doador. Então eu espero verdadeiramente ter contribuído, né? E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Lembrando que nesse curso você vai poder constelar os seus relacionamentos, tá? Sentindo necessidade e vontade, é só falar comigo. Um grande abraço e até a próxima aula.